Seguindo a nossa programação do seminário, segundo dia. Nós tivemos um primeiro dia bem interessante, anteontem, né, na terça-feira, um bate-papo, uma conversa com o Marcelo Guaranis e a Kélvia, secretária executiva e diretora da Secretaria Executiva do Ministério da Economia. Foi bem interessante e hoje a gente segue a nossa programação também com uma conversa muito interessante que vai passar também por temas que a gente tocou ali no primeiro dia, ali focado na agenda de melhoria regulatória, principalmente do seu ponto de vista de quem conduz essa política, né, o governo. Aqui a gente terá a honra de receber nosso querido professor Carlos Ari para um bate-papo também, um formato inovador pelo menos para os nossos seminários. A gente ainda não tinha utilizado esse formato ainda de uma entrevista-debate, né, uma espécie de roda viva com a participação de alguns dos membros do Comitê de Regulação como entrevistadores, entrevistando um professor querido por todos e uma referência nas discussões de direito econômico como um todo, e aqui focado também, não é focado, né, mas a gente tem um tema, né, de referência, a tensão, digamos assim, fundamental do direito econômico, né, que é a tensão entre regulação e liberdade econômica, né, entre os comandos, limites, induções e direcionamentos de um lado e a liberdade de agir do outro. Né, dentro dessa temática, a gente vai passar por também a agenda de melhoria da qualidade regulatória, mas também diversos outros temas. E antes de passar a palavra para os meus caros entrevistadores, para introduzir o professor, eu também queria comentar da sequência do nosso seminário. Então, a gente segue o seminário na semana que vem, ainda na segunda e na terça-feira, nossos 2 últimos dias. Na segunda-feira, a gente terá um painel com a participação de 4 agências, ou 4 representantes de agências reguladoras, por assim dizer, que vão estabelecer um diálogo intersetorial focado na discussão da regulação assimétrica, né? Na segunda, ele terá início às 9 da manhã. A gente terá a presença de representantes da Anatel, ANS, a ANTT e Banco Central. Na terça-feira será o nosso último dia com 2 painéis. Um pela manhã, em que a gente terá a discussão sobre o tema das inovações disruptivas, focado na perspectiva de como as inovações tecnológicas, especialmente as mais disruptivas, afetam a forma, o modo de regular. A gente terá a presença da conselheira do CAD, Paula Farani, e também do Filippo Lancieri, acadêmico, pesquisador, hoje na Universidade de Chicago, na Faculdade de Direito da Universidade de Chicago. E no nosso último painel, também será um experimento, digamos assim, uma inovação do nosso comitê, em que a gente quer fazer uma espécie de brainstorm simultâneo em 3 salas para buscar temas novos ou, pelo menos, focais, né, para o Comitê de Regulação do IBRAC concentrar trabalhos ao longo do próximo ano. Até terá uma dinâmica especial que a gente queria até já comentar em detalhes rapidamente com vocês como vai funcionar, para ficar aí como um convite especial para todos, para que participem desse último painel. A participação efetiva de todos os participantes aqui do nosso seminário nesse último painel é fundamental para o sucesso dele. Então, para explicar como é que vai funcionar essa dinâmica, queria pedir para o meu amigo Lessa comentar para a gente, por favor. Ok, muito bem. Bom, então, um dia aí para todo mundo, sem querer atrapalhar, obviamente, a dinâmica do nosso painel e o nosso entrevistado aqui, que vai passar por uma roda viva conosco. Eu vou falar rapidamente o que a gente pensou para esse último painel aí,
e que realmente o sucesso dele passa pelo nível de interação que a gente conseguir fazer. Eu estou aí compartilhando com vocês um flyer, uma explicação básica de como é que a gente vai fazer, mas fundamentalmente gostaríamos de convidá-los a participar de uma forma interativa sobre 3 temas que elegemos aqui e que poderiam pautar os trabalhos do nosso comitê ao longo do ano que vem. Então, a gente, muito rapidamente, a gente vai começar no dia 8 às 17, uma plenária aqui nesse link que o pessoal do IBRAC está disponibilizando a cada painel, e ali que vamos explicar como é que vai ser a dinâmica. Mas, fundamentalmente, vamos nos dividir em 3 salas, em outra plataforma, vamos sair do Zoom e vamos entrar no Teams. A gente vai manter esse slide aberto para que as pessoas possam, através do QR Code, se logar a cada uma das salas, a movimentação é livre entre elas, e o que a gente vai coletar nessas salas e discutir, no formato mesmo de brainstorming, são, em relação a cada um desses 3 temas, abordagens que poderíamos fazer aí ao longo do ano que vem. Então, se vocês puderem trazer ideias e exemplos e até comentar rapidamente temas que pudemos abordar em regulação responsiva, no tema da lei das agências, e também nessa abordagem um pouco mais ampla, a transformação do Estado e dos serviços públicos, aí sempre com enfoque no nosso estudo de regulação. E aí, passaremos aí 45 minutos, meia hora discutindo isso, e voltaríamos para a plenária para encerrar e mostrar o que cada grupo levantou e confirmar que tenhamos bons temas para o ano que vem, para continuarmos discutindo no nosso comitê. Fundamentalmente é isso. Então, livre navegação entre as salas e depois uma plenária final para fazermos o encerramento. Conto com a ajuda de todos e a participação. A gente espera que dê certo essa forma de interação e de participação nesse novo formato de seminário que estamos vivendo. E aí devolvo a palavra, obviamente, aos coordenadores, aos perguntadores, e uma boa conversa para todo mundo. Obrigado, Lessa. Bom, então é isso. Agradeço então, a presença de todos aqui, dos nossos queridos amigos entrevistadores, e especialmente do professor Carlos Ari, que mais uma vez nos honra pela presença. Sempre uma satisfação ouvi-lo, professor. Passo a palavra aos entrevistadores, na pessoa do Matheus, para que conduza aí o nosso segundo dia com a nossa entrevista-debate. Obrigado. Bom dia a todos. Aí, após a divulgação do nosso laboratório, né, para o próximo ano, vamos iniciar aqui os trabalhos do painel. O objetivo aqui, como o Botelho já antecipou, é aprofundar um pouco algumas discussões que nós temos de forma recorrente no âmbito do Comitê de Regulação, que é essa interação entre regulação e liberdade econômica, né? Para essa finalidade, nós trouxemos aqui alguém que dispensa apresentações, o que facilita ou talvez dificulte um pouco o trabalho aqui de apresentação, que é o professor Carlos Ari Sundfeld, que é alguém respeitado por todos e muito querido, como disse o Botelho, que é professor titular da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, presidente e fundador da Sociedade Brasileira de Direito Público, e que há muitos anos já tem liderado diversos debates públicos voltados à modernização da administração pública brasileira e reformas regulatórias em geral, como a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e as discussões lá que levaram à aprovação da Lei de Liberdade Econômica mediante apresentação de um anteprojeto. O nosso evento hoje, como o Botelho também antecipou, tem um formato inovador, que foi sugerido por um dos membros, né, do Comitê de Regulação, que é o Fernando Estival, tendo como mote essa entrevista-debate, né? Então, os nossos entrevistadores aqui farão perguntas objetivas ao professor, né? Mas manteremos a dinâmica também tradicional do comitê de mantermos 20 minutos ao final do evento para perguntas da plateia. Aqui, como entrevistadores, nós temos o Denis Alves Guimarães, a Fabiana Tito, o Felipe Carvalho, o Mauro Chiani de Moura, a Patrícia Pessoa Valente e eu, Matheus Pivadami,
Nessa oportunidade, o Lauro não providenciou um cartunista, mas talvez para o próximo ano nós tenhamos aí um cartunista aí para animar o nosso evento. Mas aí, indo já para o início, professor, muito bom dia, agora diretamente ao senhor. Agradeço muito a sua presença aqui em nome do IBRAC, né, uma presença já tradicional nos nossos eventos. E aí eu já queria iniciar com uma questão mais geral, né, quase que um diagnóstico, sobre os principais desafios, na visão do senhor, que a administração pública impõe ao exercício da livre iniciativa no Brasil, né? E aqui pensando assim de forma bem abrangente, né? Como que o Estado, de forma geral, aí incluindo o judiciário, outros entes federativos, juntas comerciais, tributação, né? Quais que são os desafios que são colocados pelo Estado em relação à livre iniciativa e se o problema está nas nossas agências reguladoras? Bom dia, Matheus, bom dia a todos, uma alegria estar com vocês, nós nos conhecemos há muito tempo, né, e é muito bom sempre nós nos reencontrarmos, e eu queria reclamar da falta do Caruso aqui, para nos retratar, mas enfim, ver que nenhum evento é perfeito, de maneira que vamos ter que repetir isso no ano que vem, né. Do ponto de vista dos desafios, nós não podemos esquecer que as atividades de regulação dentro das agências, fora das agências, na União, no Estado e no município, elas são exercidas não apenas pela administração pública hoje, mas são exercidas também com uma profunda interação e intervenção dos outros órgãos de Estado que você mencionou. Então, o Ministério Público, o Poder Judiciário são muito ativos em relação aos movimentos regulatórios. Isso é mais difícil mapear, porque, evidentemente, é mais fácil nós acompanharmos os movimentos que se passam na Agência Nacional de Energia Elétrica, e não é fácil, né, porque tudo é muito grande, mas ali há uma certa coesão de pensamento, tem um conjunto de iniciativas mais ou menos visível. Os movimentos que ocorrem no Judiciário, nos Tribunais de Contas, no Ministério Público, nesses outros órgãos do Estado, que são cada dia mais impactantes, eles são mais difíceis de mapear, até porque alguns destes movimentos, eles são quase que subterrâneos. Por exemplo, a abertura de inquéritos civis pelos ministérios públicos nem sempre gera uma percepção assim imediata quanto aos seus efeitos sobre a regulação, sobre a atuação do mercado e das próprias autoridades administrativas. Então, eu acho que o primeiro desafio que nós temos que enfrentar para discutir regulação e o que acontece em regulação, como melhorar a regulação, é nós sermos capazes de mapear quais são as forças que operam e qual o grau de influência delas em cada situação. Não é algo fácil, porque nós ainda temos até dificuldade em fazer pesquisas nas próprias agências, que são mais evidentes, né? Bom, e de outro lado, eu acho que existe uma certa, eu diria um certo desprezo, né, pelo impacto que tem a regulação municipal. E é difícil, inclusive, de fazer levantamentos a respeito da realidade da regulação municipal. E ela pode ter efeitos impressionantes. Na instalação de uma indústria, por exemplo, num município do interior do Paraná, que, enfim, é um lugar super cobiçado para o desenvolvimento industrial, existe uma regulação ainda muito informal, que é fruto de negociação política tete a tete, né? E que tem impactos na decisão de investimentos, de alocação, por exemplo, né, que é muito difícil medir. Então, eu diria que esse é o nosso outro desafio. Sermos capazes de propor reformas, de fazer diagnósticos e propor reformas que não esteja limitada ao âmbito das grandes atuações federais, que isso é mais fácil todos nós olharmos, né? Mas as atuações que nós podemos chamar de micro, sem querer desprezar a importância, dos municípios e dos estados, são muito importantes do ponto de vista da distribuição de
investimentos privados mesmo, sem contar infraestrutura pública, né? E na alocação de custos. Então, nós temos aí, eu acho que um conjunto de desafios, eu quis chamar atenção para eles, que não são exatamente visíveis, né? Nós não estamos, talvez, tão atentos quanto aos outros desafios que nós conhecemos melhor, que estão ligados à atuação e às tendências dos órgãos maiores, mais conhecidos, Banco Central, Anatel, INPI, sei lá o quê. Professor, bem colocado. Acho que a questão federativa é um desafio por si só, né? Acho que além desses exemplos que o senhor deu, a instalação de antenas de telefonia celular é um outro tema aí que é recorrente, né? Isso apareceu num evento aqui que o comitê fez sobre o 5G, né? Também foi mencionado. Mas aí eu passo a bola aqui para o Felipe Carvalho dar sequência aqui nas questões. Bom dia, professor. Um prazer conversar com você. A minha pergunta ela segue essa linha, né? Considerando aí essas dificuldades, tanto do ponto de vista da pluralidade, da pulverização dos agentes controladores, né? E reguladores, você acha que a Lei de Liberdade Econômica, e aí pensando inclusive em uma comparação entre ela e o anteprojeto, você acha que ela possibilita atacar os problemas que a regulação coloca sobre a liberdade de iniciativa? Ou ela pode, por exemplo, acabar focando, né, os esforços inclusive de repressão, abuso regulatório, etc., justamente no plano das agências, né? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que o debate que levou à Lei de Liberdade Econômica foi um debate muito pobre do ponto de vista da técnica jurídica, digamos assim, né? Das dificuldades jurídicas que estavam envolvidas. E o texto, claramente, é um texto de pouca sofisticação jurídica da lei, né? Esse é um aspecto, mas o outro aspecto tem a ver com um foco muito grande nessa, enfim, inconformidade do Ministério da Economia com a autonomia das agências, que, ao ver do Ministério da Economia, é utilizado de maneira capturada para produzir regulação restritiva, indevidamente restritiva. Então, esse foi digamos, um foco que dominou a produção da própria lei e está dominando a regulação. Claramente, se está tentando colocar ali em algum segmento do Ministério da Economia uma espécie de, enfim, poder de confronto, né? Poder administrativo de confronto, para tentar fazer um pouco de embate com as autoridades federais mais vistosas, que são as agências, por aí vai, né? Então, esse foi, eu diria, o histórico, e tem sido, né? As instruções normativas que têm surgido ainda estão dominadas por esse espírito. O problema é que essa é uma resposta muito parcial para as questões que nos desafiam. Por que muito parcial? Porque a demanda por mais regulação, e eu diria até o preconceito contra a liberdade, não apenas a liberdade econômica, mas a própria liberdade privada, é algo que tem eu diria, um espraiamento que vai muito além das grandes entidades federais. Isso faz parte da cultura jurídica. O Ministério Público, por exemplo, ele é claramente estatista no Brasil, claramente estatista. Todos os discursos são estatistas, em alguns casos, inclusive, anticapitalistas, né, na luta por proteção do meio ambiente, proteção do patrimônio histórico, etc. Muitas vezes se percebe o uso de argumentação muito crítica, muito desconfiada e muito preconceituosa mesmo contra a liberdade privada, né? E uma iniciativa que esteja muito restrita a este embate entre autoridades federais não vai ser capaz de contaminar esse ambiente mais amplo, que eu me referi no início, né, e que hoje tem uma capacidade de influir
nos órgãos e entidades federais, né? Quer dizer, se alguém acha que o IBAMA vai liberar a regulação ambiental, porque tem alguém no Ministério da Economia com grande poder e grande energia para combater restrições ambientais que sejam antieconômicas e injustificadas, e acha que isso será suficiente como força, ignora a força gigantesca que hoje está situada nos tribunais de contas, nos ministérios públicos, no Poder Judiciário, que faz pressão, inclusive, sobre as autoridades ambientais, né? Então, estou falando demais aqui, Felipe, mas eu acho que é uma visão muito parcial do problema. Nosso desafio é maior. Nós precisamos colocar a liberdade econômica no debate jurídico de uma maneira mais ampla e mais sofisticada, né? Eu acho que essa contraposição que existia entre a proposta acadêmica de uma lei nacional para aumentar a eficácia da regulação e a liberdade econômica e aquilo que foi a iniciativa do Ministério da Economia, que acabou gerando a tal lei de liberdade econômica. Eu acho que é essa diversidade de visão, né? Sim, professor. Acho só uma nota, Matheus. Acho que nessa linha cabe até falar do exemplo, acho que é da semana passada, né, em que o Procon de São Paulo exigiu que os iPhones sejam vendidos com carregador, né? Talvez sejam esses os grandes desafios, né, para a liberdade econômica no Brasil. Olha, eu tenho acompanhado mais ou menos as iniciativas da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, e qual é o grande desafio deles desde o início? Tentar construir algum tipo de governança coletiva desses 500 órgãos, vou ver esse número de alguém lá, que tem influência nos estados e municípios nessa matéria. Está tentando construir. Por quê? Porque estes órgãos municipais e estaduais são relevantes na prática, são muito relevantes, eles impactam, inclusive, as ações dos órgãos lá federais, tem que reagir um pouco a isso, né? Então, não se pode desprezar esse elemento do debate, né? Enfim, vida segue. Muito claro, professor. Passo aqui a palavra para a Fabiana. Bom dia, professor. Um prazer estar aqui nesse debate. Acho que a minha pergunta, ela está relacionada aí com a questão da Lei de Liberdade Econômica, que completou agora um ano em setembro. E o intuito dela é trazer os aspectos de interação entre pessoas jurídicas e órgãos públicos, né, de forma a trazer a redução dessa burocracia. É possível, em que medida é possível a gente já trazer balanços dos pontos positivos e talvez alguns retrocessos com relação a esse ano que a gente já tem aí de vigor? E, em especial, tendo em vista que o Brasil tem um ambiente de negócios bastante desafiador e com indicadores internacionais bastante ruins, né? Do que medida a gente conseguiu já ter avanços, se já é possível, de fato, a gente comentar algo a respeito, né, em pouco tempo? Uma boa pergunta, né, Fabiana? Uma boa pergunta. Eu quase que sinto a tentação de devolver para cada um de vocês, a começar de você, mas vou fazer isso daqui a pouco, quem sabe. Mas eu vou tentar fazer aqui o meu balanço. Acho que a gente não pode desprezar a utilidade que tem a introdução, por meio de uma lei, por meio de instruções normativas, de decreto, né, do tema, assim, com um certo status, né? O tema da liberdade. Eu acho essas instruções normativas muito palavrosas, né, que vêm sendo editadas, tem muito texto, etc. Dá até preguiça de os mais interessados lerem. Imagine lá um órgão que esteja com uma vontade no âmbito federal. Mas, tirando, olha eu criticando aqui, mas tirando esses aspectos que podem ser eventualmente negativos, retomar dentro do governo, né, uma agenda de preocupação com incentivo à concorrência, no âmbito da regulação, a reflexão sobre o que é uma regulação que faz sentido ou não. Então, isso é positivo, né? E as coisas nunca são lineares, né? E eu diria que talvez o grande ganho que ocorreu nesse ano todo foi a edição do decreto que dispôs lá sobre avaliação de impacto regulatório,
a análise do estoque regulatório, que é algo que correu meio em paralelo, quer dizer, não tem a ver exatamente com a Lei de Liberdade Econômica, não é? Que tem a ver com um núcleo de pessoas que existe, muito bom, aliás, da administração federal, há muito tempo tentando construir uma agenda pró-regulação, pró-melhoria regulatória, antenada com os movimentos, inclusive, internacionais e tal, e se conseguiu editar um decreto que, de alguma maneira, consolida essas iniciativas até então isoladas, em torno da ideia de avaliação de impacto regulatório e de análise do estoque, né? Então, eu diria que esse é o elemento assim, mais positivo e talvez que possa render maiores frutos, né? Eu diria que isso é o grande elemento. Agora, eu acho que o grande problema é que esses 2 anos, no Brasil, especialmente no âmbito da cúpula federal, foram anos de embate, não é? E, em grande parte, de embates mais, assim, festivos, eu diria. Uma produção de muita fumaça e pouco fogo, né? E aí você perde muito tempo com o embate, e o que importa mesmo é a governança. E algumas coisas positivas que também ocorrem mais silenciosamente, como aquilo que vem tentando fazer a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. É uma luta você introduzir no campo da defesa do consumidor uma visão que tenta criar uma governança nacional, tenta evitar exigências que não tenham conexão com avaliação de impacto e coisas desse tipo. É uma luta, é difícil. Envolve um trabalho de articulação, de sedução das pessoas e tal, porque é isso que, afinal de contas, produz impacto no longo prazo, né? Então, isso é um lado positivo também, eu queria destacar aqui. Agora, é o início de um processo nesse campo, né? Na área de defesa do consumidor, nós precisávamos disso e eu acho que está sendo bem feito, né? Com competência e com bastante habilidade. E claro que tem oposições, e é preciso respeitar a oposição, esses movimentos e tudo, e convencendo, né? Eu acho que o papel das autoridades públicas que tentam liderar, assim, transformações, é menos de editar normas e de fazer intervenções pontuais do que de seduzir, né? E eu diria que alguns dos temas que nos interessam aqui, que é o da análise de impacto regulatório, da coordenação da Conselho Nacional de Defesa do Consumidor e tal, eles tiveram um valor de sedução e acho que tem grande potencialidade de sedução. Aquilo que está mais ligado a uma estratégia de confronto, figura do abuso do poder regulatório, aquela coisa do confronto, aí não é a sedução, é a guerra, né? Isto provavelmente frustrará aqueles que a conceberam, né? Não é uma bomba suficientemente forte para acabar com a regulação, como talvez alguns desejassem, felizmente, né? Agora, eu gostaria de ouvir os outros também, eu quero saber qual é a opinião dos outros sobre isso. Daqui a pouco eu vou inverter aqui, então, e vou entrevistá-los quanto a esse ponto. Eu acho que acho que a avaliação que cada um de nós tem desse ano, desses 2 anos, quase é bem diferente, talvez, né? Em função daquilo que a gente acompanhou mais, né? Professora, vamos manter a dinâmica do Roda Viva e mantê-lo aí no centro das atenções. Eu passo aqui para a Patrícia, que tem uma reação aí à pergunta, à resposta do senhor. Olá, bom dia, professor. Minha pergunta é justamente trazendo um pouco como rebote da sua resposta a essa avaliação da Lei de Liberdade Econômica. Foi trazido espontaneamente o tema da revisão do estoque regulatório, do estoque normativo, além da análise de impacto também. E também na fala inicial, a primeira pergunta do Matheus, havia uma preocupação em disseminar, inclusive em revelar, vamos dizer assim, a mão invisível do Estado mais no município, mais no micro. Então, eu queria fazer uma pergunta para entender como que
lado positivo, na sua visão, da Lei de Liberdade Econômica, que teve com a revisão dos estoques normativos, vamos dizer assim, poderia ser sentida no nível municipal? A gente poderia tentar buscar uma estratégia de incentivar os municípios, os estados também, a terem, os estados o estado como estado da federação, a ter esse comportamento, ou é algo que, enfim, ficaria só no âmbito federal? Como o senhor vê isso? Eu acho que esse é o grande desafio. A nossa proposta inicial de lei de liberdade econômica e de melhoria regulatória era uma proposta de criação de um programa nacional de melhoria regulatória. Era isso que justificava até uma lei geral de liberdade econômica. E, para isso, é preciso introduzir politicamente o valor da liberdade econômica nos debates municipais e estaduais. E isso não está posto, especialmente no âmbito legislativo. Vamos tentar entender qual é o drama dos vereadores e deputados no Brasil. Eles têm baixa importância na discussão orçamentária e financeira hoje, que é, afinal, o que os parlamentares fazem no mundo todo, discutir orçamento. E por que baixa importância? Porque o orçamento dos municípios e dos estados está completamente engessado pelas despesas obrigatórias. Então, somando o projeto de lei para a Assembleia Legislativa de São Paulo, o Estado de São Paulo é um país. Deveria haver lá um grande embate em torno da alocação das verbas de investimento. Deveria, mas não tem verba de investimento para alocar. Então, eles não fazem isso. Então, eles vão fazer o quê? Eles podem tentar constituir forças de criação de normas. Normas sobre o quê? Normas que ampliam a regulação a partir de pautas populistas. Isso ocorre no âmbito dos municípios e dos estados, no ambiente político. Alguém do mundo político, municipal e estadual, que propõe a agenda da liberdade econômica é hoje exceção. Alguns deputados eleitos em 2018 procuraram fazer propostas nesse sentido. Alguns deputados do Partido Novo, mas é um partido que minguou antes de crescer, está minguando, tem baixa penetração política. Então, isso não tem vindo dos legislativos, esse movimento, essa pressão por liberdade. Tem que vir dos poderes executivos. Agora, o poder executivo, se seduzir por essa pauta, supõe que o governador e o prefeito estejam politicamente empoderados para confrontar visões estratificadas no órgão ambiental, no órgão urbanístico, no órgão de defesa do patrimônio histórico, no órgão sanitário, que são órgãos bem organizados, em geral, na média da administração federal. Da administração municipal e estadual. Os governadores e os prefeitos não têm perdido tempo com isso. Sabe por quê? Porque o capital político deles é limitado e eles estão investindo onde está a demanda da população, e a demanda da população hoje é mais por serviços. Então, eles vão lutar para ampliar serviços, para a creche atender de alguma maneira, eles focam nisso. Em suma, eu estou colocando uma coisa que parece fora do nosso debate aqui, que é mais técnico, mais jurídico, mas é central. Eu tenho participado muito de debates com os políticos sobre reformas, e eles chamam atenção para essa questão do capital político. O capital político é limitado, por que é que os municípios e as lideranças políticas dos municípios do Estado vão investir no debate sobre liberdade? Esse tema não está dado como um grande tema sedutor para a população. Não está dado. E seria preciso uma articulação política nacional para fazer.
Então, por exemplo, se você elege um governo liberal com uma visão de governança, de integração, e ele, então, faz pautas voltadas à melhoria regulatória de estados e municípios para apoiar, etc. e tal, então aí você dá poder ao governador para ele ir cobrar, ou do prefeito, para ele cobrar a melhoria das normas urbanísticas locais, a diminuição do peso, a preocupação com a eficácia, etc. e tal. Então, esse é um apoio externo, digamos assim. Que cá entre nós é um pouco do que acontece no âmbito federal. São os organismos internacionais que o Poder Executivo chama para vir aqui apoiar aquelas iniciativas que são relativamente restritas da administração federal em favor de certas reformas, né? Como a reforma da liberdade econômica. Então, você chama o CDE, você chama o AFC, enfim, você busca apoio externo para que aquele tema adquira uma importância política e um certo corpo técnico que ele não consegue, né? Então, para resumir tudo, falta para os governadores e para os prefeitos apoio nacional, que tem que ser dado pelo governo federal, para que eles possam estabelecer um diálogo com os órgãos reguladores municipais e estaduais. Enquanto isso não vier, vai ser difícil o governador ou o prefeito aplicar o seu capital político em rediscutir normas urbanísticas ou ambientais. O que eles fazem é atender a lobby, isso eles fazem. Então tem uma construtora que quer construir um grande empreendimento, está sendo impedido por uma norma urbanística, ele vai lá e tenta articular uma pequena mudança, alguma coisa. Isso não é sistêmico, né? Isso é uma análise política, gente. Professor, posso pegar um gancho aqui também na sua resposta anterior, para já fazer uma pergunta que eu acho que nos leva para um próximo conjunto aí de questionamentos, que é relativa às abordagens em relação ao questionamento de decisões proferidas por órgãos administrativos que sejam contrárias à livre iniciativa. Quais que são as diferenças entre a abordagem que está colocada lá no anteprojeto e a efetivamente adotada pela Lei de Liberdade Econômica, quando nós nos deparamos com uma decisão administrativa contrária à livre iniciativa? Qual que é a diferença entre os mecanismos de uma ou de outra proposta? O projeto que você diz é a proposta acadêmica que deu início ao debate sobre liberdade. Exatamente. Então, eu diria assim, a Lei de Liberdade Econômica foi fundada numa estratégia jurídica que tem sido usada em outros campos do direito público brasileiro. E assim, você pega um conjunto de normas bem vagas, mas com um discurso que seja, nesse caso, pró-liberdade econômica, contra a regulação, desconfiado da regulação, né? E você confia que alguém vai usar isso como instrumento de luta. E aí, nos casos a caso, vai conseguir evitar a criação de regulações mais restritivas ou a revisão de regulações passadas. Esta eu diria que é a essência do texto da Lei de Liberdade Econômica que vingou. Algo que foi colocado lá e que não tem a ver com essa essência, é diferente dessa essência, o próprio texto é semelhante, que já vinha sendo defendido para se colocar na lei de agências, que era da necessidade de análise de impacto regulatório. Essa necessidade de análise de impacto regulatório tem a ver mais com uma agenda de melhoria regulatória constante. Não é uma visão de embate, mas é uma visão de agenda de melhoria que seja adotada pelos próprios órgãos, claro, com algum tipo de empurrão externo, mas que coloque nas mãos dos próprios órgãos e entes a tarefa de rever, neste processo de revisão, eles próprios serem convencidos, pouco a pouco, a identificar custos, problemas, ineficácias e ir revendo a regulação na medida do necessário, né?
São, no fundo, estratégias diferentes. A proposta de lei de liberdade econômica e de melhoria da qualidade regulatória de origem acadêmica tinha mais a ver com esse modo de ver as coisas da análise de impacto regulatório, eu diria, do programa de melhoria regulatória. Então, propunha, por exemplo, que o papel político do poder executivo global, assim, central, fosse de estabelecer uma agenda, metas para revisão, coisas assim, que é para, enfim, dar o empurrão para que os órgãos, então, sejam levados a fazer a reanálise e aí vão levar em conta dois valores: a necessidade de ter qualidade regulatória e de respeitar a liberdade. Né? Era essa a ideia que ali estava nas várias propostas. Isso foi muito rejeitado na época pelo Ministério da Economia, que se entusiasmou mais numa visão de confronto. Nós temos que fazer uma lei que dê poder para confrontar e não exatamente de criação de programa de melhoria regulatória que pudesse contaminar os diversos órgãos e entidades. E eu diria que essa é a grande falha até o momento desses 2 anos. Aqueles órgãos e entidades de regulação que vêm fazendo revisões, fazendo uma discussão mais madura, vêm fazendo por razões internas. Tem pouco ou nada a ver com o movimento da Lei de Liberdade Econômica. Eles dão um exemplo: o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil tem um sofisticado histórico de repensar suas normas nos últimos anos, algo que atravessou várias administrações. Várias administrações. Tanto que é curioso você ver um presidente do Banco Central falando do anterior e do posterior, e o discurso é diferente do tradicional nessas sucessões, que é sempre muito desconfiado do sucessor, o sujeito fica dizendo que a linha dele era outra e tal. Lá não, a continuidade tem sido grande. Por quê? Porque no Banco Central já se instalou uma visão que é diferente daquela que existiu lá há 20 e tantos anos atrás. E isso tem produzido coisas positivas. Eles estão tentando fazer aberturas, revisões e tal. E em outros órgãos também tem acontecido, como na própria Anvisa, né? Revisão do estoque. Isso tem nada a ver, é anterior, inclusive, à Lei de Liberdade Econômica que acabou sendo editada. Claro que ela pode, eventualmente, colocar um pouco de água nesse moinho, né? Mas tem pouco a ver com isso. Na verdade, tem mais a ver com aquilo que nós podemos chamar de uma ideia de programa de melhoria regulatória constante. Entendido. O professor Felipe tem um ponto aqui. Professor, puxando esse ponto que o senhor coloca sobre os processos internos de revisão, né? Uma das normas que talvez seja mais importante que foi editada aí na linha da Lei de Liberdade Econômica é o Decreto 10.178, né? Que ele prevê que os órgãos façam processos internos para reavaliação das constrições que eles colocam sobre os particulares, para fins de liberar completamente a necessidade de autorizações e registros para certas atividades. Um ponto que é interessante, eu acho, é que o decreto ele coloca o risco da atividade como critério para balizar esse rearranjo normativo, né? O senhor acha que o risco é um critério suficiente para avaliar o cabimento ou não de uma regulação específica? Ou podem existir outros fundamentos, outras motivações, né, para uma intervenção? Tem uma simplificação muito grande aí, a meu ver, né, na visão que inspirou as pessoas que lutaram pelo texto que acabou sendo aprovado da Lei de Liberdade Econômica e também nessas instruções normativas, decretos, etc. e tal. Que é focar muito em risco só. Risco é uma coisa importante, quer dizer, o risco justifica muita regulação, mas não é só ele, tem outras razões. Né? Então, vamos pegar um exemplo sanitário. O risco para a saúde pública de uma vacina, de um medicamento, é algo que está sob análise lá da Anvisa.
não é? Mas esse não é o único valor que inspira a criação de normas que restringem a produção de medicamentos. Existe, por exemplo, as normas que são regulatórias de propriedade intelectual, que estão ligadas a outros valores, tem nada a ver com risco isso. Tem a ver com incentivo para investimentos em pesquisa. Né? Isso é um outro valor. E, em grande parte da regulação, o que se põe é uma mescla de preocupações, de políticas públicas, digamos assim, que vai muito além da questão do risco, vai muito além. Claro que é importante esse movimento de falar em risco, tentar classificar risco, etc. e tal, porque existe muita regulação que se dispõe a enfrentar riscos que não existem, né? Ou são ineficazes para enfrentar o risco. Então, para uma regulação que está muito ligada a esse tema do risco, é importante, é bom. Né? Mas existem outros valores. E nós não podemos desprezar esses outros valores no debate e tentar encurralar os órgãos reguladores com uma visão muito ligada só a risco e a concorrência, etc. Tal, imaginando que os reguladores vão ceder essa pressão quando a sua legislação e a sua história e o setor em que eles se apoiam tem outras preocupações mais amplas, tá certo? Então, eu acho que a razão pela qual se focou muito em risco tem a ver com o seguinte, é que num argumento que eu diria que é mais simplório, mas muito usado em juízo, né? Mas não só em juízo, na administração pública, o risco tem um enorme status. Porque quando você argumenta com risco, não se exige muito que você prove risco, porque o risco, ele é o futuro. Está ligado a muitas incertezas. Tal. Então, alguém alega risco. E tem sempre um caso, né? Então, você pode defender, por exemplo, a manutenção do sistema de concessões do serviço de transporte rodoviário intermunicipal, falando em risco. E você argumenta com o acidente que ocorreu há pouco, que matou 40 pessoas com um ônibus clandestino. É o argumento do risco. É muito sedutor. Existe, de fato, a possibilidade de um ônibus estar sendo dirigido por um bêbado, ser mantido, etc. Aí o que acontece? Esse é um dos argumentos que é muito usado nos debates, inclusive judiciais, contra serviços alternativos que vêm surgindo, como esses de ônibus fretados coletivamente por passageiros por meio de aplicativos. O argumento do risco é sempre utilizado. Só que o problema lá não é exatamente de risco. A razão que levou à organização do transporte coletivo intermunicipal de passageiros por meio de concessões é de controle da concorrência mesmo. É isso. Agora, se isso é bom, se isso é ruim, isso é uma coisa que podemos discutir, né? Mas você não pode desprezar que este é um valor que está por trás de muito da regulação, né? Senão é uma visão muito unilateral e que não vai confrontar utilmente os reguladores. Né? Aliás, se eu posso só, eu estou falando demais aqui, mas eu posso só chamar atenção para isso. A Folha de São Paulo fez uma matéria sobre um desafio do INPI e que gerou um bom artigo do Hélio Schwartzman ontem, que é o fato de que está dito lá que não se pode registrar marcas e tal, que ofendam a moral e os bons costumes. E o INPI está muito empenhado em fazer isso. E a Folha trouxe alguns exemplos, o que gerou uma crítica do Hélio, que é um filósofo e tal, que diz, olha, tem autorização legal para fazer isso, mas é tão vago que a boa atitude do regulador administrativo seria não aplicar a norma por impossibilidade de ter critérios objetivos e ficar entre nós por não fazer muito sentido. Seria uma espécie de rebelião contra a norma legal, tá certo? Bom, mas de qualquer maneira, vocês veem que aqui é um exemplo caricato de um objetivo que não devia estar nas mãos do INPI, né, cuidar da moral e dos bons costumes, mas que estão nas normas setoriais, estão nas práticas setoriais. É isso. E não pode desprezar isso no debate, não. Eu acho que há uma certa simplificação da discussão de liberdade econômica se nós imaginarmos que toda regulação está respondendo a uma questão de risco e o resto do mercado resolve. Não é bem assim, não.
Perfeito. Fabiana, sua palavra. Perfeito. Fazendo a continuidade agora até da Lei da Liberdade Econômica, que prevê aí a figura do abuso regulatório, né, para impedir que o poder público edite regras que explore a atividade, afetem a exploração da atividade de negócios e também prejudiquem a concorrência. Uma pergunta, eu sei que é uma pergunta, não é simples de se responder, mas como garantir que uma regulação de qualidade, que não afete a eficiência, a produtividade econômica, né, dos negócios, e ainda que a gente tenha essas avaliações de impacto regulatório, de que medida elas poderiam ser feitas de forma mais objetivas, né, porque acho que tem aí um desafio de como é que elas vão ser feitas, implementadas no dia a dia, seja pelas agências ou outros órgãos. Então, acho que, enfim, temos aí, ainda que tenha uma regra procedimental, acho que a implementação, ela é um desafio em si, né. Se você pudesse comentar um pouco sobre a sua perspectiva em relação a isso. Então, o que eu acho que é o caminho bem sucedido de todo programa de melhoria, é a evolução contínua. Você começa a avaliar, você vai aprendendo a fazer avaliação, vai melhorando os seus protocolos continuamente, vai registrando os erros e acertos com clareza, sem temor, vai aprendendo, vai trocando essas experiências com seus homólogos, tá certo? Você está fazendo isso no âmbito da regulação municipal urbanística, você troca do Rio com São Paulo, com Belo Horizonte, etc., e isso vai levando à criação paulatina de soluções melhores. É assim que funciona. Progressão contínua. Vou fazer uma comparação aqui com algo que me incomoda muito, e por isso que eu gosto de falar desse exemplo. Criou-se uma regulação na CAPES, que é o órgão que avalia o ensino superior, para tentar medir a qualidade da atuação dos professores. Me incomoda porque eu sou professor e eu também sou avaliado, né? Não tem coisa mais odiada entre os professores universitários do Brasil do que a CAPES. Por quê? Porque um dia ela começou a nos avaliar. E quando ela começou, os critérios, eu diria que eram quase bizonhos. Enfim, em algum lugar começou e ano a ano eles revisam aquilo. O que gera, inclusive, alguma reclamação fácil de todos nós, dizendo, bom, não dá para nós nos programarmos, porque quando nós seremos avaliados, as normas terão mudado, então tudo que eu fiz nos anos anteriores será revisto ou visto, né, por normas que eu não conhecia. Né? É uma crítica possível, mas o que mostra essa dinâmica da CAPES? É uma preocupação de ir evoluindo, né? Aumentando os critérios, e isso é anual. E vai tentando comparar com as experiências internacionais. É assim que a coisa caminha. Né? Então, não é exatamente a criação de grandes figuras de embate que faz a diferença. Né? O que eu acho que será possivelmente a frustração em torno da criação da figura do abuso regulatório é que esse tipo de coisa já foi tentado em outros campos do direito público, não deu certo, não. Eu lhes digo qual foi. A lei da improbidade foi editada há quase 30 anos, em 1992, e a técnica foi a mesma. Em vez de dizer abuso regulatório, se chamou de improbidade. E se deu ao Ministério Público a competência de entrar com ações judiciais, usando aquela expressão genérica, improbidade, para pegar os malandros. Bom, a quantidade de ações judiciais propostas nesses anos é um negócio fenomenal, inclusive os ministérios públicos mostram isso para ver como eles são ativos, como eles estão lutando para melhorar as coisas e tal. E aí a pergunta é, eles conseguiram melhorar a qualidade moral, digamos assim, das administrações que eles fustigaram? As pesquisas têm mostrado que não. Enfim, são custos que se põem e eventualmente com um efeito nocivo de tornar o ambiente muito pouco saudável dentro da administração pública e, eventualmente, piorar a administração. Né? Por quê? Porque o que se fez foi dar um instrumento para o embate.
Então, alguém... Olha, o Ministério Público é um órgão sério, é composto de gente imparcial, no sentido que é escolhido por concurso público, não tem vinculação direta com partidos, etc. Mas são humanos, é uma coisa individualizada, enfim, não funciona essa figura. E a ideia, assim, de ter uma espécie de emblema, um símbolo, uma bandeira de luta, né? Improbidade, abuso regulatório, é muito sedutora, né? Só que a eficácia disso, no longo prazo, é muito baixa. É muito baixa, porque não é daí que vem a melhoria. Enfim, a figura do abuso regulatório, estou vendo um monte de advogados e advogadas aqui, é muito bom para advogado alegar em juízo. Só que não sei se vai colar, viu, gente, porque os juízes não são muito simpáticos à ideia de liberdade, não. Seria melhor seduzir juízes com os valores da liberdade do que ficar alegando abuso de poder regulatório. Não funciona. Professor, eu vou passar aqui, o Denis tem um follow-up aí para uma pergunta sua, uma resposta sua. Desde a primeira pergunta do Felipe, né, em que ele mencionou a pulverização dos controladores, e o senhor começou a falar do Ministério da Economia, né, essa questão de abuso como confronto, e depois das organizações internacionais como uma oportunidade para a gente melhorar de fato, né, conseguir trabalhar em melhoria regulatória de forma contínua. Eu acho que eu queria fazer uma espécie de contraponto para ouvir melhor o senhor sobre isso. Uma questão que a gente vem discutindo muito no Comitê de Regulação é sobre a efetividade, né, das medidas de abuso regulatório que podem ser tomadas pela Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia, né, anteriormente conhecida como SEAI, que numa dessas regulações recentemente editadas, editou uma instrução normativa que trata do FIARC, né, que seria um instrumento para dizer se houve ou não abuso regulatório. Né. Eu não sei em quanto detalhe, né, o senhor tem acompanhado isso, mas basicamente há um processo, né, para avaliar um ato regulador, e no final do processo, a SEAI, ela emite lá um parecer que ele é consultivo, né, em que ele classifica a regulação, vai fazer isso, né, porque o processo, a sistemática está sendo implementada agora, vai classificar a regulação ou dando uma bandeira vermelha, ou amarela, ou laranja, não lembro agora, ou verde. Quer dizer, se é vermelha, há um problema sério, né? E aí pode até ser feita uma comunicação à AGU, né, e às procuradorias federais, tá? Se é amarelo ou laranja, quer dizer, é um ponto de atenção, né, no qual a SEAI e os reguladores têm que se conversar. Se é verde, obviamente está ok, né? Eu tenho visto isso, é claro que existe aí no governo uma retórica de confronto, né, eu consigo entender perfeitamente esse argumento, e todas as preocupações que o senhor colocou, eu compartilho dessas preocupações. Mas, na prática, o que eu vejo é que o que existe, o que está sendo implementado são mecanismos de soft law, né, e a SEAI, no caso, emitiria um parecer consultivo. Então, eu acho que, na prática, o Ministério da Economia está tendo algum cuidado, né, para fugir desta retórica de confronto. E aí a minha pergunta é a seguinte, né, quer dizer, não há possibilidade, o senhor não vê a possibilidade, né, dessas medidas da SEAI, por exemplo, comporem, né, um conjunto de medidas, né, ex ante, ex post, né, uma avaliação, no caso do FIARC ex post, dada a regulação, ela tem um caráter anticompetitivo, há um abuso, ela deve ser modificada, então há uma recomendação nesse sentido. Isso se somar a outras recomendações ex ante, como, por exemplo, no caso das consultas públicas, no caso das análises de impacto regulatório, há outras recomendações ex post,
no caso das avaliações de resultado regulatório, esse instrumental soft law e consultivo acabar municiando, né, as agendas regulatórias e auxiliar a reguladores, né, a fazer isso que o senhor colocou, alguns já vêm fazendo, e outros reguladores menos evoluídos ainda não vêm fazendo. Quer dizer, e aí... Quer dizer, há essa possibilidade. Se há essa possibilidade, como é que o senhor já consegue enxergar como que seria um mecanismo administrativo, institucional, de comunicação, né, entre o Ministério da Economia e os reguladores, para que a gente pudesse aproveitar esses instrumentos consultivos e de soft law para avançar nas agendas regulatórias? Essa seria a primeira pergunta ampla, para ouvir mais o senhor a esse respeito. E a segunda, se o Matheus me permite, já unificando as perguntas, como ele já mencionou o CDE, né, é a seguinte: como é que o senhor está vendo, eu não sei também em que nível que o senhor está acompanhando a preparação, né, o processo de acessão, né, mas dado que o senhor parece ser favorável, né, à agenda de melhoria regulatória, com insumos vindo das organizações internacionais, o que o senhor pode falar a mais, né, como é que esse benchmark internacional pode ser positivo para a gente, e quais os cuidados que a gente tem que tomar para não fazer cópia, e para fazer uma reflexão que é positiva para a nossa realidade. Obrigado. Bom, ótima pergunta. Primeiro, com relação à atuação da SEAI, né? Possibilidade de ela, por meio desses inquéritos, FIARC, eu não gosto da sigla, né, que FIARC para fiasco é muito próximo, hein? Por meio do tal FIARC, ter uma influência positiva. Bom, o grande desafio é de dimensão. Dimensão. Alguém que tem tentado fazer uma coisa parecida, um pouco mais sistêmica, é o Tribunal de Contas da União. Por exemplo, fez relatórios interessantes sobre peso burocrático na Anvisa, em outros órgãos, usando uma força de trabalho que ele tem, que é grande, né, respeitável e tal. Enfim, então a ideia vem uma avaliação de fora, baseado em muita pesquisa, muita análise técnica, e faz recomendações, né? Isto o Tribunal de Contas da União vem tentando fazer. Nesse caso, até dentro dos limites da sua competência, porque a auditoria operacional é uma das coisas que o Tribunal de Contas pode fazer, e dar recomendações é uma das coisas. Na experiência internacional, isso faz sentido, ainda que se trate de termos mais específicos, que fogem um pouco de uma expertise ligada à conta, né? Pois bem, imaginar que o Ministério da Economia vai conseguir criar uma unidade que tenha a dimensão, a força para ter um grande impacto, imaginar uma mudança radical do que é hoje. O órgão, tal qual eu conheço nesses tantos anos que eu acompanho, seus altos e baixos, vão mudando as pessoas, vão mudando as épocas, tem sido sempre um pequeno órgão. Um pequeno órgão. Já houve períodos em que a SEAI se dedicou mais a fazer intervenção em processos específicos, digamos assim. Então, escolhia lá uma área, por exemplo, saiu um edital de licitação de alguma coisa importante, de uma concessão importante. Eles corriam lá para analisar e apontar eventuais problemas, né? Depois isso acaba mudando, a agenda muda, as pessoas saem, etc. Qual foi o problema sempre? De dimensão. De dimensão. Você conseguir falar num processo, num caso, por meio de um processo consistente, é algo que se consegue, mas muito pontualmente. Mas isso não vai fazer a grande diferença. Pode ser positivo, neste caso ou naquele. Isso é difícil de ter continuidade, porque gera frustração. A eficácia é baixa, né? Então, esse é o problema. Você apostar na capacidade de um órgão da administração ligado ao Ministério da Economia
por meio dessas atuações pontuais, fazer a diferença, enfim, apostar uma coisa que supõe uma capacidade de influir em tantas áreas que precisam ser vistas, que dificilmente se concretizará. Então, o que é que talvez seria o melhor emprego das energias? Não de querer substituir o órgão, de querer interagir com ele. Vamos fazer uma comparação aqui. Qual foi a solução pensada para incentivar a administração pública a fazer contratos de parceria? No começo é fácil. Você escolhe 3 setores, bota a pessoa certa em cada um deles e ela toca. Mas na medida em que os governos foram esgotando as concessões mais fáceis, e aí era preciso ir para coisas mais difíceis, parques, sei lá, esses serviços de atendimento burocrático à população, aí são coisas mais pontuais, mais difíceis, concessão de cemitério, de serviço funerário, etc. Enfim, não dá, o governador, o prefeito não consegue ter um time de 40 pessoas que vai em cada hora, não funciona, não dá. Então, ele não tem essas pessoas. Então, qual foi a mudança de perspectiva? Vamos criar uma unidade com alto status político, técnica, que não vai ela assumir o papel de fazer tudo. Ela vai tentar interagir com os órgãos finalísticos, ser uma espécie de articulador dos órgãos finalísticos. Foi bem sucedido aqui em São Paulo, o governador criou a subsecretaria de parcerias na Secretaria de Governo, que é uma coisa com alto status, e não transferiu para ele a competência geral para fazer estruturação de projetos de infraestrutura, não. O papel dele é se articular com os diversos órgãos. E tem sido bem sucedido na medida em que consegue se articular e ir contaminando os órgãos finalistas. Então, eu lhe dou um exemplo. Você sabe o que é chegar para o diretor do Parque Zoológico de São Paulo, que é um lugar tão simpático, todo mundo que já foi em zoológico na infância tem uma simpatia enorme, que existe há muitas décadas, tem uma diretoria, etc., e dizer para ele, nós temos que privatizar isso aqui? Se o órgão central, aí, a subsecretaria de parceria, chegasse lá e dissesse, agora eu vou ter um embate com vocês, isso não vai acontecer nunca. Qual foi o trabalho dessa subsecretaria? Sedução. Trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos. Vamos botar a equipe juntos, vamos seduzir. Claro que tem dificuldade e tal. E é por isso que no estado de São Paulo está avançando rápido para áreas surpreendentes o programa de parcerias. Por exemplo, na área ambiental. Na área ambiental. O estado de São Paulo está fazendo concessões na área ambiental. Caminhos do Mar. É o Parque da Serra do Mar, gente. Isso é um orgulho, uma coisa emblemática para a Secretaria do Meio Ambiente. Como é que eles conseguiram vencer a resistência da Secretaria do Meio Ambiente? Não venceram a resistência. Eles se conectaram, geraram confiança e foram agentes para ajudar a própria Secretaria do Meio Ambiente a ser um ator presente, decisivo na construção, e não é só na construção do primeiro, porque o primeiro é fácil. Mas e o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto? Aí é que está. Esse modelo foi repetido no âmbito federal, eu participei da criação disso, quando se criou a Secretaria da PPI, né, Programa de Parceria de Investimento, cuja função não é substituir as agências, mas é ser uma espécie de órgão que eu estou chamando de sedução. Pois bem, é isso que pode fazer a diferença. É uma equipe limitada, se bem que a Secretaria da PPI cresceu muito nos últimos anos, né? Mas aqui do estado de São Paulo continua relativamente pequena. E com grande eficácia. Por quê? Porque não é a estratégia do embate, é a estratégia da sedução, da facilitação. Então, enfim, isso são as experiências vividas. Eu estou fazendo comparações com coisas que aparentemente não tem nada a ver, mas que são experiências vividas. E isto é a experiência internacional do Programa de Melhoria Regulatória, aquilo que se chama de governança, né? Destaque que eles dão para a governança dos programas de melhoria regulatória, na OCDE, na União Europeia, tem a ver com isso. Vai criar uma força salvadora, não tem força salvadora. Você vai criar um movimento que vai contaminando todas as estruturas em prol de uma agenda, né?
Então, eu diria que o Brasil tem procurado, até com o apoio do OCDE e outros organismos, FC, etc., fazer avanços em várias áreas, né? Isso é bom. Mas tem dificuldades, não é? E nós estamos falando aqui de muitas delas ligadas à regulação, né? O fato de que nós temos tido dificuldade para, na área de regulação, reproduzir modelos bem-sucedidos de transformação que poderiam nos servir de inspiração. Mauro, passo aqui a palavra para você para fechar esse bloco aqui do abuso de poder regulatório. Obrigado, Matheus. Professor, bom dia. É um prazer conversar com o senhor sobre esses assuntos todos. E eu queria retomar essa discussão do abuso de poder regulatório talvez sobre uma outra perspectiva. O senhor disse há pouco, e agora de novo está muito claro na sua fala, que a criação de grandes figuras de embate não faz diferença, não vai ser essa a nossa solução. E o senhor exemplificou também com outros institutos que, por si só, não geraram os efeitos pretendidos. Eu queria aprofundar essa questão por uma outra perspectiva, tomando como referência um texto que o senhor fez logo antes da aprovação dos novos artigos da LINDB. O senhor publicou um texto logo antes da conversão do PL em lei, explicando que a pesquisa feita pela SBDP e a FGV havia se concentrado, numa primeira etapa, em entender os elementos simbólicos utilizados pelas leis que foram pesquisadas, e aí vem o trecho que me interessa, e que haviam contribuído para o sucesso histórico delas. O senhor poderia aprofundar sobre o que seriam esses elementos simbólicos, em especial, se a gente já viu que algumas coisas não funcionam no Brasil, o que é que faz, em termos de estrutura de uma lei, com que uma lei realmente dê certo, pegue, passe a se incorporar à cultura institucional do Brasil? Então, o desafio é você ver aonde estão as resistências culturais, né? Essa é a primeira coisa. A segunda onde já existem iniciativas que estão se espalhando e que precisam de um reforço. Então, vou pegar o exemplo da LINDB. Uma das coisas que já vinha acontecendo no Brasil, mas precisava de um reforço e melhoria, é um movimento de consensualismo em substituição à aplicação de sanções ou da solução de problemas por meio de intervenções externas do judiciário, de um interventor administrativo, o consensualismo, né? E isso já vinha com uma larga experiência, por exemplo, que vinha da Lei da Ação Civil Pública, os termos de ajustamento de conduta, etc. E aí faltava uma norma que pudesse elevar essa experiência, que já tinha exemplos, já tinha força, a um status maior e que pudesse colocar algumas, além de dizer, olha, isso aqui é legítimo, a administração toda pode fazer, mas você coloca alguns elementos que já se mostraram importantes no cuidado. Então, por exemplo, o artigo, acho que é 26 da LINDB, estabeleceu a possibilidade da solução consensual de dúvidas, interpretação, conflitos, contencioso, etc. e tal, mas proibiu que o acordo envolvesse a desoneração para o futuro de dever de caráter geral, porque isso poderia gerar regimes especiais, como os tais regimes especiais tributários, que são um problema do direito tributário hoje, isso não poderia ser, isso é para resolver situações do passado, é para as transições do futuro, percebe? Então, isso é você pegar algo que já vem ocorrendo, ter uma experiência que precisa se consolidar por meio de uma norma que afirma o seu valor, mas também proibindo certos elementos de desvio que podem comprometer. É assim que se consegue colocar algo que vai gerar reação no primeiro momento, mas as experiências vividas e o valor da própria solução que está na norma ajudam a convencer as pessoas contra a resistência que surge quando da edição. E a LINDB tomou tiro de muitos lados, né, dos órgãos controladores e resistiu a isso, né? Não só acabou sendo sancionado, mas vem seduzindo os corações e mentes, inclusive de controladores, de gerações novas de controladores e tal. E assim tem que ser. E eu acho que era isso que nós também havíamos tentado fazer
nosso anteprojeto para discussão de lei de liberdade econômica e de melhoria regulatória, né? Tentar cuidar desse elemento simbólico. E a diferença desta proposta, que não era, ninguém estava pensando em estar aqui com medida provisória, era para iniciar um processo de debate que levasse a um texto mais maduro. Mas a diferença dela, do texto da medida provisória, que acabou virando lei, né, é que ela procurava preservar os valores da regulação como algo importante da própria lei de liberdade econômica. Isso é um elemento simbólico fundamental. Isso não é uma lei para lutar contra a regulação. Isso é uma lei para melhorar a regulação. Isso é, inclusive, o discurso da OCDE, o discurso do Banco Mundial. Não é um discurso para diminuir a regulação, para acabar com a regulação. Pode ser até para aumentar, se isso for exigido pela melhoria regulatória. Não é um problema só de diminuição de custos. Já a lei de liberdade econômica, tal qual acabou vingando, está muito ligada a uma luta contra a regulação. Tem que diminuir a regulação, precisamos de menos regulação. E isso aparece, por exemplo, no próprio decreto que eu elogiei aqui, que regulamentou a análise de impacto regulatório, né? A análise de impacto regulatório é para editar a regulação nova, para revogar, não, né? Você tirar a regulação, ainda que a regulação seja fundamental, não. Bom, na suposição de que você diminui os custos para tirar uma regulação existente, isso é bom, porque nós temos regulação demais. Bom, a experiência do ministro do Meio Ambiente tem mostrado que não funciona, né? Ele vai lá, como é que é a história? Aparecer caneta, revoga e no dia seguinte vem um movimento contra e aquilo já começa desmoralizado, entende? E acaba não sendo eficaz, né? Não sendo eficaz. Claro que uma outra pode passar, mas não é isso que nós queremos um movimento de qualidade, entende? Então, se eu bem entendi, só para sumarizar, então, seria muito mais um movimento de, vamos dizer assim, valorizar certas partes do que já existe, adicionando alguns impulsos de aperfeiçoamento, do que esses movimentos de implodir tudo e reconstruir, ou do zero ou quase do zero, alguma coisa mais ou menos assim. Exatamente. Cá entre nós, a estratégia do gradualismo, do incrementalismo, nas pesquisas, é um instrumento que mais funciona. E aí, uma das coisas que você tem que entender é que existem experiências que vão se espalhando e chega um momento você pode fazer aquilo dar um salto. A Lindbe é isso. A Lindbe não tem novidade nenhuma lá, né? Eu sempre insisti muito no debate desde o início, falei, olha, não nos elogiem, aqui não tem criatividade nenhuma não, viu? Isso aqui é pesquisa, nós olhamos e tentamos sintetizar algumas coisas que já estavam acontecendo, é você dar força a um movimento que já produziu incrementalmente grandes avanços. É disso que estamos tratando. O artigo 21 da Lindbe, que é muito importante, inclusive em matéria de regulação, né, que tenta mudar a visão que se tem sobre nulidade dos atos administrativos, isso é tão importante em matéria de regulação, né? Bom, o que é aquilo? É a consolidação do movimento internacional, inclusive, e nacional, de preservação de atos, de efeitos de atos que nasceram de maneira inválida, e, enfim, por aí vai. Se trata de uma novidade. Essas novidades assim, quando você tem uma ideia brilhante, genial, faça um artigo acadêmico ou faça um discurso no parlamento. Ali é que você tenta seduzir uma ideia genial que nunca ninguém pensou. Vai no parlamento e faz um discurso bombástico, você gera um movimento. Se for boa, né, gente? Se for boa. Não faz lei, não, porque não funciona. Publica um artigo acadêmico. Aquilo pode convencer as pessoas, né? Mas leis que produzirão grandes transformações, elas têm de vir com uma consolidação de movimentos. Salvo situações muito excepcionais de grande transformação em setores, são situações muito específicas em que você consegue fazer uma mudança. Mas mesmo, olha, Lei Geral de Telecomunicações, eu trabalhei nisso, conheço bem a experiência para dizer. As soluções que nós adotamos ali, que pareceram muito inovadoras, elas foram um aprimoramento de coisas que já estavam rodando por aí. Então, por exemplo, a autorização de telecom, que foi absolutamente fundamental para o modo como foi construída e tal, ela já vinha sendo usada no setor
portuário. Mais ou menos com essa característica. Só que estava um pouco tosco do ponto de vista jurídico, precisava melhorar aquilo. Então, são estes aprendizados, né, a partir da observação, que permitem que você faça, eventualmente, uma lei muito transformadora, um programa muito transformador, mas que pode parecer para alguém que está, assim, olhando depois ou desavisado, que aquilo é uma grande invenção. Não é. Na verdade, é uma grande consolidação. É assim que tem que ser. Ótimo, obrigado. Professor, pedir aqui a gentileza de verificar se o senhor, e eu sei que é uma decisão que o senhor precisa compartilhar com a Roberta, na verdade, né? O senhor pode ficar mais alguns minutos aqui com a gente, porque temos mais algumas perguntinhas aqui para não deixar nada em aberto. Um prazer. A Roberta, eu não estou vendo ela por aqui no momento, então, enquanto ela não aparece, eu vou fazendo as coisas erradas. Tá certo, ótimo. Passo aqui para o Denis, então, fazer mais um questionamento. A minha questão agora seria do último bloco, então eu vou antecipar, porque ela tem relação com o que a gente está discutindo, ok? É sobre mecanismos de participação social, né? Essa questão de AIR, ARR também, né? Eu entendo que as oportunidades de participação social estão crescendo. Como é que o senhor está vendo, na sua experiência, nos últimos 20 anos, principalmente, ou focando no período que o senhor quiser, e atualmente, como é que estamos no Brasil em participação social, né? Como é que está a oportunidade de interagir com os reguladores, eventualmente com outros órgãos que o senhor queira comentar? Nós temos discutido essa interação com a CEAI, então, mas enfim, quaisquer órgãos que o senhor queira comentar. Então, eu diria que minha experiência, que é mais de 20 anos, mas eu não vou dizer quanto tempo, com a administração pública e com o direito administrativo, é uma experiência que corresponde ao período de ascensão dos mecanismos de participação social mais variados. A audiência pública é algo que surgiu muito fortemente na área ambiental, na área urbanística, na própria Constituinte, a ideia de audiência pública foi muito enfatizada como um elemento da democracia mesmo, transformador, etc. Depois, por meio das consultas públicas e diversos outros mecanismos. Então, há uma absorção crescente dessa ideia de abrir para discussões, né? Agora, quais são os desafios? O desafio é dar consequência àquilo, né? E aí não é um desafio trivial para a administração pública. Por que não é trivial? Em primeiro lugar, porque a administração tem recursos limitados. Então, eu que lutei muito em várias situações para tornar mais gerais as obrigações de participação, tipo consulta pública, por exemplo. Isso está na LINDB, né? No texto original da LINDB era uma obrigação geral de consulta pública para todos os atos normativos administrativos. No final, nós tivemos que fazer um acordo e ceder uma norma mais soft, né? Mas, apesar de considerar que isso é uma evolução importante para gerar decisões que permaneçam no tempo, né, nós temos que entender que a administração pública tem recursos muito limitados ainda hoje no Brasil. Há órgãos muito sofisticados e órgãos que são pouco sofisticados do ponto de vista de recursos. Curiosamente, alguns órgãos são muito sofisticados, são mais infensos à participação social. Eu falei no Tribunal de Contas da União aqui, olha, dificilmente se considerar qualificação, dinheiro, instalações e tal, se terá uma estrutura tão poderosa e tão pouco permeável para a participação social. Eles fazem muita propaganda, são bons nisso, mas participação social ninguém quer, não. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é que, recentemente, invocou uma norma do Código de Processo Civil para
chamaram uma agência reguladora como amicus curiae num processo. Eu achei curioso chamar a agência invocando o dispositivo lá do Código de Processo Civil, né? Não é bem participação social, será mais uma participação estatal aí, né? Mas, de qualquer maneira, é uma ampliação da discussão, né, das decisões do controlador. Mas, enfim, o Banco Central é outro. O Banco Central é uma estrutura muito poderosa, muito respeitada, tão poderosa, que eu não resisto a falar, que o Tribunal de Contas da União não se mete com o Banco Central. Se mete até com o presidente da República, o Banco Central não, né? O Banco Central tem uma tradição de baixa disposição, digamos, para os debates mais públicos. Eles ouvem muito o mercado por mecanismos que funcionam lá entre eles, mas baixa participação. Então, curiosamente, os órgãos mais empoderados, com mais recursos, eles têm resistido mais à transparência, digamos assim, e à participação social, e órgãos mais frágeis acabaram sendo levados a isso, talvez até imaginando que seria uma boa estratégia para eles resistirem a certas pressões que vêm subterrâneas. Na área ambiental, isso é notável. Os militantes da área ambiental que estão dentro da administração usam a audiência pública para aumentar a sua conexão com a sociedade, para resistir a pressões que vêm por outros mecanismos. Então, muito bem. Mas é complexo depois você dar consequência à participação social, gasta tempo enorme. É complexo isso, né? E, em geral, quando o órgão vai ficando mais organizado, ele tende a se fechar. Por quê? Aí vem um outro elemento. Uma das coisas que marca as administrações contemporâneas é que todas as decisões vão ser tomadas, elas acabam gerando muitas reações, não só da sociedade, digamos assim, mas que outros órgãos do Estado. Então, alguém que vai tomar uma decisão hoje na administração federal fica pensando o que o Ministério Público do Trabalho vai dizer, o que o Ministério Público Federal vai dizer, o que o CAD vai dizer. Tem essa tentativa de mapear as reações. E ele considera frequentemente o bypass da participação geral como um instrumento para se livrar das pressões, não exatamente da sociedade, mas dos outros órgãos estatais. Enfim, se você bota em consulta pública alguma coisa, o tribunal, vou dar exemplos, é sempre bom dar exemplos, né? A Prefeitura de São Paulo se engajou, há 4 anos atrás, no programa de privatização. E começou publicando PMIs, procedimento de manifestação de interesse, para tentar, por exemplo, levar adiante a privatização do serviço funerário. É realmente um desafio, porque o serviço funerário tem conexões com o mundo político que vocês não imaginam quais são. Então, como é que nós vamos vencer isso? Vamos publicar procedimento de manifestação de interesse para ver se a gente consegue que venham interessados, empresas que sejam, o que for, para nos dar um pouco de informações, mas também nos empoderar. Acontece que o inimigo trabalha com as forças estatais. O que eles fizeram? Foram ao Tribunal de Contas do município, o Tribunal de Contas do município barrou, o procedimento parou tudo. O tiro saiu pela culatra, percebe? Então, isso é um elemento hoje muito importante, que barra o entusiasmo de partes da administração pública com os instrumentos de participação social, porque ele alerta outros órgãos estatais que podem ser manipulados politicamente, o que é comum, por exemplo, o Tribunal de Contas Municipal ou estaduais, ou por razões outras, né, por visões de mundo, brigas de poder, entende? Então, isso é uma espécie de síntese dos desafios, gente, né? Mas o instrumento vem crescendo, e o que eu acho que é o nosso desafio é fazer um pouco de análise de impacto desse negócio todo, sabe? Quer dizer, como é que esse negócio funciona, que qualidade ele agrega e tal, porque isso pode nos ajudar a medir melhor as exigências de participação social e os mecanismos para isso.
Professor, acho super pertinente essa ponderação, inclusive houve um questionamento do Lessa no evento, no nosso último painel aí, que contou com a Kélvia e com o Marcelo Guaraniz, exatamente sobre a forma com que a iniciativa privada pode utilizar esses mecanismos para ter mais efetividade ao colaborar com a administração pública. Eu acho que também um pouco nessa linha, vou passar aqui a palavra para a Patrícia, para ela fechar as nossas perguntas aqui com dor no coração, porque não conseguimos fazer todas, e eu já recebi uma pergunta no chat, quem quiser fazer perguntas pode me mandar no chat, aí a gente abre aqui para fechar a conversa. Nessa linha, professor, como o Matheus estava dizendo, na sua fala anterior ficou muito claro que existe, voltando um pouco no tema da Lei de Liberdade Econômica, existe a Lei de Liberdade Econômica atual, a positiva, e existe também uma outra tendência anterior, até não necessariamente respaldada numa lei ou no movimento legislativo dando esse respaldo, mas com o apoio, inclusive, de entidades internacionais. Por exemplo, a gente pode colocar aí de um lado, nessa posição mais de oposição à regulação, vamos dizer assim, a FIARC, e no outro lado, análise de impacto, tentando fazer uma colaboração, uma cocriação em conjunto, né? Então, colocando essas duas figuras aqui, uma do lado da outra. Minha pergunta, na verdade, são algumas pequenas perguntas dentro dessa imagem colocada pela sua fala. Como que nós, como o senhor disse, temos aqui advogados de escritório, de empresa, como nós podemos contribuir, mesmo com direito positivo, tal como a Lei de Liberdade Econômica está, para puxar o direito, para puxar uma reflexão, seja do judiciário, seja das agências reguladoras, colocar mais força na análise de impacto ou no FIARC, por exemplo? Se a gente tiver uma análise de impacto sendo feita com a participação da sociedade civil, e aí representando inclusive agentes econômicos, a gente consegue diminuir inclusive a intensidade da FIARC, do potencial que a FIARC pode ter, como mais um instrumento, vamos dizer assim, de controle. E aí, para fechar, professor, desde o início da opção do Estado brasileiro por criar agências reguladoras, a gente tem uma discussão como se fosse um fantasma sempre pairando sobre a criação de órgãos supervisores dessa regulação. No momento que a gente tem a Lei de Liberdade Econômica e a FIARC trazendo mais um instrumento de controle, é um bom momento ou é melhor deixar essa discussão para depois, falar sobre a atividade de um agente supervisor da regulação brasileira? Posso só pegar um ganchinho na pergunta da Patrícia? Sobre esse ponto final, professor, se o modelo americano lá do OIRA, se ele funcionaria aqui no Brasil, na visão do senhor, só esse ganchinho. Se o Cass Sustin estiver disposto a vir trabalhar no Brasil, talvez um organismo de supervisão seja uma boa ideia, inclusive para o momento. Mas eu não acredito que ele esteja. Eu acho que, digamos, ainda o nosso estágio, né, torna bastante difícil criar um órgão de supervisão que tenha impacto real onde deve ter. O risco é de você criar um lugar para ser manipulado politicamente e tal. Nós não chegamos ainda nesse momento. Enfim, do ponto de vista da ideia, me seduz muito, né? Se eu tivesse um órgão que fosse capaz de influir o seu conhecimento e o seu charme, digamos até, né? Isso seria muito positivo, mas os riscos de acontecer o contrário são grandes, sabe? São grandes. Então, eu não me seduzo muito. Agora, eu acho que você colocou bem, Patrícia, as duas figuras aqui que estão no embate, né? O FIARC de um lado e a análise de impacto regulatório de outro. Tem origens diferentes. A análise de impacto regulatório está mais conectada com o movimento de melhoria regulatória e a FIARC de luta para diminuir a regulação, uma coisa mais de diminuição, né? Olha, a FIARC tem o seu papel, sabe? Que é canalizar a raiva. Eu entendo a raiva das pessoas. É importante entender a raiva das pessoas. A raiva
que setores têm contra a regulação não é injustificada em muitos casos. Então, ter um instrumento em que se canalize a raiva para impedir que as pessoas vão lá tentando aplicar sua raiva de outro modo, pode ser bom, né, tendo um papel positivo. Mas, enfim, a raiva constrói pouco. É bom a gente descarregá-la de maneira que ela, no final, não produza muita coisa, né? O que vai mais produzir é o engajamento de pessoas em processos mais técnicos e por aí vai. Do ponto de vista da atuação de advogados, profissionais do direito, da economia, para fortalecer essa, digamos, essa tendência ligada à análise de impacto regulatório, acho que o grande desafio que nós estamos vivendo no Brasil transcende um pouco a discussão sobre análise de impacto regulatório e regulação, que é o seguinte: eu diria que o Judiciário e o Ministério Público simbolizam um pouco disso. As pessoas não acreditam na administração brasileira. Não acreditam. E nós temos que fazê-las acreditar na administração brasileira. Por quê? Porque isso é que pode gerar o respeito a bons processos de produção de decisão. E não embates loucos que levem a umas decisões que depois mudam, ninguém sabe por quê, nem como, nem aonde. Bom, então, a luta por convencer a administração a aumentar sua legitimidade por meio da IR e tal é uma luta. Segundo, convencer a administração pública de que tem um desafio comunicacional por trás disso. A administração pública, às vezes, é muito arrogante. Ela acha que basta ela fazer bons estudos, está tudo guardado lá e tal, que a comunicação não importa. E não é verdade. A comunicação importa porque nós não vivemos a ditadura do Banco Central mais. Olha, o Banco Central tem lá um poder ditatorial muito maior que os outros, né? Ou a ditadura da Anvisa e tal. É preciso convencer os outros. Os outros atores a respeitar aquela decisão ou a exigir o processo de decisão daquela forma. E aí é o desafio comunicacional. Esse negócio é importante, gente. Vou lhes dar um exemplo. Na área de distribuição de medicamentos pelo Estado, os valores envolvidos nisso são poderosíssimos. Em 2016, a União gastou 1 bilhão e 300 milhões de reais com a farmácia judicial, que é o nome fantasia que se dá para o setor que atende às ordens judiciais de fornecimento de medicamentos. 1 bilhão e 300 milhões, é um orçamento para ninguém botar defeito. Em 2 anos, 2013 e 2014, foram 150 mil ordens judiciais. Muito bem. E esse número impressiona por quê? Porque em 2011 tinha sido criada a Conitec, que é um órgão científico e técnico, para fazer um processo técnico de mais qualidade para a inclusão ou não de medicamentos na lista do SUS. Então, era uma resposta técnica para a judicialização da saúde. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar um comitê super independente, de alto nível técnico. Quando ele disser que não faz sentido incluir esse medicamento na lista do SUS, porque ele custa muito caro e a eficácia dele não justifica, os juízes vão respeitar. Sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. As decisões judiciais não mudaram. O judiciário ignora a Conitec. Não adianta nada. Então, bom, qual é o nosso papel geral, assim? Isso mesmo, está na hora de a gente pegar essa turma que abusa muito. O único problema é que nós queremos melhor regulação, não queremos bater em ninguém, não é bem isso, né? Nós queremos melhor regulação, e melhor regulação vem de processos de qualidade, vem de uma cultura de melhor regulação que se espalhe, que permaneça, que cresça e tal. E eu acredito pouco nesses tiros de canhão, assim, né? A ideia de usar a expressão veio de uma iniciativa do Congresso, que não tinha nada a ver com o assunto, que era de punir, de editar uma nova lei de abuso de poder, né? Lembram? Lei penal, crime de abuso de autoridade, desculpe, né? Abuso de autoridade. Aí tomaram, falou, boa ideia,
Só que quem fez isso na área da liberdade econômica cometeu uma ingenuidade. O parlamento aprovou uma lei de abuso de autoridade mais ampla, com sanções penais, só como advertência. Ele sabia que não ia funcionar. Ali só tem profissional, gente. E eles editaram aquela lei só porque sabiam que não ia funcionar. Era uma advertência. Só, nada mais. Essa lei não vai funcionar nunca. A nova lei de abuso de autoridade. E o Congresso fez um acordo entre si com essa certeza. Vamos dar uma advertência com uma lei que não vai funcionar. Tudo bem. Agora, nós não queremos uma ação estatal que não funcione para conter a regulação inadequada, não eficaz, não eficiente, não é isso? Então, para raiva é bom, para xingar é bom, mas funciona mal como instrumento de mudança, na minha percepção. Né? Pode ser que eu me engane, né, gente? Professor, agradeço aqui a sua participação, a gentileza de ficar aqui uns minutos a mais com a gente. Peço desculpas aqui ao pessoal que fez questões, a gente não conseguiu encaixar, mas para respeitar aqui o horário de todos, eu passo a bola aqui para o Ricardo Botelho para fazer o encerramento. Bom, queria apenas agradecer a todos, agradecer a presença de todos aqui que participaram, agradecer também a nossa equipe técnica, Solange, Dora, Zé Carlos, a equipe técnica aí de organização do seminário e desse painel em particular, agradecer a cada um dos nossos entrevistadores, acho que ficou muito boa a dinâmica, acho que foi um debate extremamente rico, profundo, abrangente, completo, a gente conseguiu aprender bastante com vocês aqui, acho que vocês conseguiram cobrir diversos temas super interessantes, atuais, né, e importantes para o debate, e agradecer especialmente ao professor Carlos Ari, mais uma vez, pela presença, né, pelas excelentes ideias, as perspectivas bastante lúcidas, claras, né, persuasivas, né, sedutoras, né, nessa perspectiva que a gente discutiu aqui, né, dentro da, digamos, a estratégia do gradualismo, né, para também usar uma figura super interessante que o professor comentou, que a estratégia do gradualismo que o comitê adota, né, para a sua atuação, né, para a incrementação do conhecimento, do seu conhecimento, da sua capacitação para a atuação, né, como comitê, como grupo de estudos e também como um grupo de pessoas que participa do debate público sobre todos esses temas, tenho certeza que foi um valiosíssimo incremento essa discussão que a gente teve hoje aqui, né, e não só para o comitê, mas acho que também para todos que participaram e acompanharam. Então, muito obrigado mais uma vez, e eu passo a palavra para o nosso presidente Lauro para fazer o encerramento. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom, primeiro, muito obrigado, professor, pela palestra aí, pela entrevista, vamos dizer assim. Eu gostei bastante do formato, achei muito interessante. Teremos aqui um cartunista na próxima vez, já está prometido. E vão pedir a autorização da TV Cultura para chamar o programa de IBRAC Roda Viva, alguma coisa nesse sentido. Eu achei bastante interessante, mas a gente não pode ofender os direitos de propriedade intelectual da TV Cultura. Não faremos isso, não vou pedir uma autorização extraordinária. De qualquer forma, olha, muito obrigado, acho que o debate foi extremamente interessante. Matéria regulatória, realmente, e liberdade econômica e direito concorrencial estão se tornando extremamente importantes. Acho que o ano que vem nós vamos ter realmente um aumento muito grande das discussões de regulação e concorrência. Cada vez mais as agências reguladoras usam o CAD para regular algumas atividades. Eu acho que isso está se tornando bem nítido, né? Se você pegar diversas situações aí em mercados regulados, a parceria CAD e agência reguladora
tem funcionado, meio de pagamento, terminais portuários, enfim, há, assim, uma combinação, em alguns casos, algum embate, e tudo isso, obviamente, afeta aí a segurança jurídica também, a atração de investimentos e por aí vai, né? Eu acho que é um tema que nós vamos ter que trabalhar isso bastante o ano que vem, porque, se não me engano, acho que foi o Gianluca, lá, o secretário da SEAI, no evento que a gente teve lá no Ibracão, que comentou que existiam cerca de 100 órgãos reguladores federais no Brasil. 100. Eu não consegui chegar nos 20, mas, segundo ele, é uma sopa de letrinha, assim, assustadora. E eu concordo que o FIARC, lá, o abuso regulatório, provavelmente não vai pegar, e provavelmente termina com esse governo. Eu acho que foi mais realmente um marketing do que qualquer outra coisa, dentro do Ministério da Economia, que é o único que ainda defende desregulação, ou maior liberdade econômica, ou um liberalismo maior. O resto do governo não defende. Então, estamos aí com uma dificuldade realmente para implementar essas medidas. Concordo plenamente. Mas, enfim, muito obrigado a todos aí, obrigado aos entrevistadores, e não percam o próximo episódio do seminário, que será no dia 7, é isso, Ricardo? É isso, na segunda-feira, dia 7. Tá bem. Muito obrigado a todos, hein? Bom fim de semana. Até mais.